1 Pedro 2, 24. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens que é Curados pela Palavra. Vai ser maravilhoso. Hoje a mensagem de hoje é sobre complexos, tá? Nós vamos falar um pouco sobre complexos hoje e a mensagem de hoje é mais um despertamento para a gente refletir sobre isso, pensar no dia a dia, tá? Então eu gostaria que você acompanhasse. Se você puder, hoje vamos ler de pé 1 Pedro 2, 24. Diz assim: Ele mesmo em seu corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Obrigado, Pai, por esta noite aqui nós iniciarmos essa série. Que durante essa série de mensagens, Senhor, nós possamos estar atentos a todo mover do Espírito Santo em nossa vida, em tudo aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Porque ouvindo aqui, nós podemos, quando sair daqui, Pai, transmitir, meu Deus, a outras pessoas essa verdade. Então, Espírito Santo, nos dê toda a revelação e entendimento da Tua palavra nesta noite. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, ele é bem interessante. Eu já vou deixar aqui para uma próxima mensagem que nós vamos pregar. O que ele fala aqui, ele diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que nós morrêssemos para os pecados. Como que Deus vê eu e você? Mortos para o pecado. Nós morremos para o pecado. Agora, depois, e aí vem da nossa série de mensagens, ele diz assim: e por suas feridas, vocês serão curados. Não, né? Vocês foram. A Bíblia diz, pelas suas feridas, vocês foram curados. Foram sarados. Na cruz do Calvário, Jesus resolveu um problema completo. E quando nós pensamos em cura, nós não podemos pensar apenas em cura física, ainda que Deus é poderoso para curar. Mas Ele também quer alinhar a nossa alma, as nossas emoções. Nós não precisamos de vários retiros de cura interior, irmãos. Não precisamos de diversos retiros de cura interior. Muitas vezes ali investindo altos valores para que um especialista em cura interior venha ministrar e a gente saia dali curado. Aí o outro ano de novo, mais um especialista, mais uma fortuna pagando num retiro para receber uma cura interior. Não, nós fomos sarados. Nós fomos sarados por Jesus na cruz do Calvário. Quando nós podemos participar, porque a série é sobre cura interior. Sim, nós podemos, mas que ela seja alinhada com a verdade do Evangelho, e não em suposições de eu tenho uma maldição e eu preciso ser curado das minhas emoções, porque há uma maldição, porque há um espírito imundo nas minhas emoções, por causa de outras coisas. Não, o que nós precisamos agora é alinhar, você vai entender isso hoje, é alinhar as nossas emoções à verdade da palavra de Deus. Então por isso que é importante nós falarmos de cura interior, mas de acordo com o que diz o Evangelho, e não de acordo com o que inventam sobre cura interior, não de acordo com aquilo que inventam, que eu preciso recitar algumas frases para mim ser curado de alguma coisa que aconteceu no passado, que eu preciso fazer tantas coisas para mim ser curado das minhas emoções. Não, o que eu preciso agora é alinhar a verdade de Deus com as minhas emoções. Eu quero falar especificamente hoje, vou falar sobre complexos, mas nós vamos falar mais sobre complexo de inferioridade. Tem complexo de superioridade, não tem? Que é alguém que acha que é melhor que os outros. E ele só não acha que é melhor, como ele tem atitudes de ser superior aos outros. Por aquilo que ele tem, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele estuda, pelo trabalho dele. Enfim, ele acha que é superior aos outros. É um complexo de superioridade. Mas nós vamos falar sobre complexo de inferioridade. E para isso, irmãos, eu quero usar
o texto que fala de um homem de Deus. Interessante, né, a gente falar sobre complexo de inferioridade de um homem de Deus. Olha só o que diz Juízes 6,15. Para a maioria vai ficar um pouco menor aí as letras. Para domingo que vem eu vou fazer menor ainda, para nós sentar bem mais. Estou brincando. Diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Esse complexo de inferioridade, irmãos, ele é bem complexo, né? Ele é bem complexo, porque isso atinge muitas pessoas, e muitas pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus. Isso muitas vezes, eu não vou falar hoje aqui das causas, eu acho que eu coloquei alguma coisa aqui, o que é complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, isso aqui não é coisa da minha cabeça, irmão, isso aqui é psicologia, né? Complexo de inferioridade é um sentimento básico de inadequação e insegurança, decorrente de deficiência física ou psicológica, real ou imaginada, que pode resultar em expressão comportamental, que varia da timidez imobilizadora à sobrecompensação da competição e agressão excessiva. Tá? Então, ali está a fonte desse texto aí. O complexo de inferioridade é uma condição na qual a pessoa cultiva um intenso sentimento de não pertencer a um ambiente, pois considera que suas características e habilidades são insignificantes ou tremendamente defeituosas quando comparadas àquelas percebidas em seus pares. Então, resumindo, o complexo de inferioridade, aqui tem outra parte. O complexo de inferioridade não é apenas um problema de autoestima e insegurança. Estudos mostram que sentimentos de inadequação típicos da condição estão significativamente associados ao risco de depressão, insônia, ansiedade, isolamento social, hostilidade e, em casos mais graves, tendências suicidas. Então, é algo sério que a gente precisa dar uma atenção, né? Esse complexo de inferioridade é algo sério. Alguns sintomas: sente-se incapaz de realizar algo. Você viu o que eu li ali, né, do Gideão, né? Ele se achava incapaz. Sente-se incapaz de realizar algo, é pessimista em tudo que diz respeito à sua vida, né? Vamos fazer uma faculdade? Não, mas eu não posso, eu não sei. Vamos, às vezes convida para fazer alguma coisa até no reino de Deus, mas eu não posso, eu não sei. Tem outro que faz melhor, outro é melhor. Então ele sempre vê que o outro pode, ele não pode. Ele sempre se coloca inferior às outras pessoas. Os outros podem, ele não pode. Os outros vão, ele não vão. Os outros conseguem, ele não consegue. Se compara com os outros. Isolamento, autoestima baixa, aponta defeitos nos outros para tirar o foco de si. Dificuldade de se relacionar. E aí depois eu vou ler esse texto com a gente. Agora, o que nós podemos ver? Que é algo grave que nós precisamos tratar. Tratar com Deus? Sim, tratar com Deus. Nós já vamos ver aqui algumas coisas sobre isso. Então, o que nós vemos na vida de Gideão? Eu vou usar um pouco Gideão aqui para mostrar. Tá? O que nós precisamos saber sobre Gideão, né? O que nós precisamos entender sobre Gideão? Nós precisamos ver algumas coisas aqui sobre ele, para que nós possamos ter uma clareza do que como a gente pode lidar hoje com isso. Então tinha vários personagens bíblicos, eu escolhi ele, que é muito falado, né, Gideão, e eu escolhi ele hoje. É interessante que Deus, e eu vou repetir isso muito hoje, Deus para Gideão sempre ensinou Gideão a não olhar para ele, mas olhar para Deus.
Então, para começar hoje, irmãos, se você quer vencer complexos, você tem que aprender a olhar para Deus e não para você. A nossa vida vitoriosa tem sempre a ver com Deus, sempre a ver com o reino de Deus, sempre a ver com a obra de Deus, não com as nossas obras. Então, para começar, nós temos que ver isso. Agora, olha uma resposta de Deus, olha que maravilha. O Senhor se voltou, isso é o versículo antes, 14, para ele disse: com a força que você tem, vá libertar das mãos de Midian, Israel. Não sou eu quem o está enviando? Está vendo como Deus fala dele? Diz: olha para mim, não olha para você, olha para mim. Quem quiser depois esse slide aqui, irmãos, eu posso mandar para você o slide, posso direcionar você também nesses estudos aqui que nós estamos ministrando hoje, tá? Tem a mensagem completa e tem o slide aqui para ajudar você. Então, o que nós precisamos para vencer os complexos? Duas coisas que nós vimos nos dois textos. Primeira coisa, nós temos que deixar de dar atenção para os rótulos que a natureza caída tenta colocar em nós. Nós temos uma natureza caída, que não faz mais parte da gente, mas ela tenta nos rotular. Não era o caso ainda de Gideão, porque ele ainda estava antes da cruz, antes da obra do Calvário. Mas nós podemos aprender com isso, esse rótulo de eu não posso, de eu não consigo, de eu sou inferior. Aprenda uma coisa, irmãos, eu e você como filhos de Deus, todos nós temos condições de qualquer coisa, todos nós. Eu lembro aqui que desde o início aqui, eu estava vendo os irmãos cantarem aqui, tocarem, e eu tenho amigos aqui de muito tempo já, a maioria aqui, porque uns quantos que estão aqui já estão há tempo aqui, mas tem um amigo aqui que a gente andava de bicicleta na rua, depois de culto, a gente estava conversando até agora com o Cristiano essa semana aí, eu vendo o Cristiano ministrar aqui e pensando, eu nunca imaginava que a gente ia estar um ministrando louvor e outro pregando num culto, a gente era guri aí na igreja, mas a gente fica, irmãos, pensando como Deus tem trabalhado na vida da igreja, como eu vejo agir de Deus na vida da igreja, e eu vejo Deus agindo na vida dos irmãos toda semana aqui, toda semana eu vejo crescimento. E uma coisa que nós sempre temos incentivado os irmãos aqui. Eu lembro que desde o início, quando nós chegamos aqui, tinha irmãos que olhavam para a casa deles, por exemplo, e não tinham condições de melhorar a sua casa. E eu e a pastora sempre tivemos uma palavra de: você pode, você vai conseguir, vai dar certo. Vai lá em tal lugar, vai lá em fulano, vai uma direção. Sempre. Teve um ano que foi uma leva de muitas casas sendo feita, reformada aqui na igreja. Quem lembra disso aqui, irmãos? Tem uns quantos irmãos que eram desse tempo aqui. Então, naquele ano, a gente sempre incentivando: irmão, vai dar certo, vai conseguir. Eu disse para um irmão assim: irmão, você faz a carteira, faz a carteira, porque Deus pode te dar um carro. O irmão foi levando, recebeu o carro e não tinha carteira para andar. Eu disse: eu te falei, Deus vai fazer a carteira, porque Deus pode, irmão, te dar um carro. Claro, Deus pode te dar um carro. Então, essa palavra que nós temos de fé é a que todos nós temos que ter, e é a que nós temos aqui há muitos anos já. É como incentivar a estudar. Nós sempre estamos incentivando todos aqui a estudar. Eu quero fazer uma faculdade, mas não tenho condição. Não, mas não dá para ver um jeito, irmão. Vai lá, conversa, dá um jeito, vamos fazer. Incentivar as pessoas. E é recíproco, a gente incentiva os irmãos nos incentivam, e a gente, como uma família, vai incentivando um ao outro. Por quê, irmãos? Porque a gente não fica olhando ninguém como sendo inferior, mas a gente fica olhando a todos como sendo capazes em Cristo Jesus. Todos têm capacidade, todos são capazes. Glória a Deus, todos são capazes. Ninguém aqui pode ver alguém tentando fazer alguma coisa e desanimá-lo. Não, você é capaz, você pode. Se não dá certo hoje, vai dar certo amanhã. O que nós podemos fazer para ajudar? Porque ninguém é inferior.
todos têm capacidade. O que nós precisamos muitas vezes é que alguém abra os nossos olhos sobre isso. E o que vai acontecer nessa série é que o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos para saber que tudo é possível para aquele que crê. Então a primeira coisa, irmãos, é deixar de lado os rótulos que a natureza caída tenta colocar em você. Deixar de lado esses rótulos que o mundo tenta colocar em você, de incapacidade. Deixa de lado isso. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é você olhar para o seu verdadeiro eu. Olha para o seu verdadeiro eu. Esse é o segundo. É como que a gente vai ser sarado dos complexos. Olha para o seu verdadeiro eu. O que essa semana alguém me ligou, disse assim, eu nunca exponho, né? Eu nunca falo o nome. Às vezes a pessoa vai olhar aqui na internet, vai dizer sou eu, mas eu não falo o nome e não sabe quem é, né? A pessoa disse assim, pastor, eu preciso de ajuda. Me ligou de outro estado, né? Pastor, eu preciso de ajuda, porque quando eu vou para o trabalho, eu fico imaginando o que pode acontecer de ruim com os meus filhos. Irmãos, alguém que está nesse estado pode viver em paz? Sim ou não? Não, não tem como. A pessoa está para o trabalho e está pensando, vai acontecer alguma coisa ruim. Vai. Aí o que eu falei? Eu disse assim, irmã, isso é o que o seu pensamento está dizendo. Isso é o que o mundo está dizendo para você. Isso é o que essa terra está dizendo para você. É o que essa velha natureza está dizendo para você. Mas não é a realidade sua em Deus. E eu disse assim, a sua realidade em Deus é que Deus é pai, e Deus está cuidando da irmã, e Deus está cuidando dos seus filhos. Você vê como quando alguém alinha as nossas emoções para aquilo que é verdade na nossa vida, nós conseguimos sair da onde nós estamos sofrendo. Conseguimos sair. Mas nós temos que voltar a olhar para o nosso verdadeiro eu. Por isso tem irmãos que estão há muitos anos na igreja, há muito tempo na igreja, mas sofrem de diversos complexos e vão todo ano para retiro de cura interior, mas como muitas vezes não falam quem eles são em Cristo, sobre a obra do Calvário, eles têm que voltar ano que vem, que durante um ano que eles passaram, eles foram feridos, machucados, eles têm que voltar de novo. Então, nós vamos ser feridos durante a semana, vamos ser machucados, todo dia alguma coisa vem atacar as nossas emoções, todo dia. Nós somos atacados pelo medo nas nossas emoções. Medo, às vezes você vê o preço que está as coisas, diz assim, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir, comprar o que eu quero? O medo ataca a gente. Mas e aí? Eu tenho que alinhar de volta o meu verdadeiro eu. Qual é o meu verdadeiro eu? Deus não me deu espírito de medo. Então eu volto. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes sozinho nós não vamos conseguir. Por isso que nós temos que andar juntos, irmãos. Por isso que a gente tem que andar junto com pessoas que saibam quem elas são em Cristo. Para elas sacudir a gente e dizer assim, não, você não é assim. Você é esse verdadeiro eu em Cristo Jesus. Alinhar a nossa vida com quem nós somos de verdade, com o nosso verdadeiro eu. Então muitas vezes é os nossos pensamentos que estão dizendo, é a situação que está dizendo, são as pessoas que estão dizendo, mas não é a verdade sobre nós. Consegue entender, irmãos? Não é a verdade. Qual é a verdade sobre nós? A única verdade sobre nós é que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados de Deus. Essa é a verdade sobre nós. A verdade é que Deus está cuidando sobre nós. Então, primeiro, eu deixo de lado os rótulos que estão querendo impor, até que eu mesmo tenho pensado sobre mim. Eu sou um medroso, e eu não consigo, tem crente que fica assim, eu não consigo me firmar. Não consegue se firmar porque não entendeu que já está firme em Jesus. Que quem firma é Jesus, não é as obras que ele faz que vai firmar ele. Não, agora eu vou fazer assim para me firmar. Não, você não faz para se firmar, você crê para se firmar. Então, essas duas coisas aqui nós podíamos encerrar a mensagem. Não olhar para os rótulos, olhar para o nosso verdadeiro eu,
e olhar para Deus, olhar para a obra do Calvário. Irmãos, esse aqui é um centro do Evangelho. O que eu faço olhando para a obra do Calvário, o que Jesus fez por mim. O que eu faço, eu olho para quem Deus é. Olho para quem Deus é e olho para quem eu sou em Cristo. Deixo de lado os rótulos. Paro de olhar agora para os rótulos. Agora eu não olho para a natureza caída. Não olho para os rótulos que impõem sobre mim. Eu olho para o meu verdadeiro eu. E olho para a obra consumada de Jesus. Olho para Deus. Por isso que Deus estava falando para Gideão: sou eu que estou te enviando. É eu que estou falando com você. E perceba que a maioria dos homens de Deus na Bíblia, eles sempre tinham alguma coisa, uma objeção para Deus. Irmãos, eu não sei falar, mas eu sou pequeno, eu não posso. Complexos, eles tinham complexos, cheios de complexos. Muitas vezes pela criação que nós temos, nós somos cheios de complexos, comparações que faziam com a gente é cheio de complexos. Quando a gente vem para o Evangelho, essas emoções que foram educadas dessa forma, a nossa vida toda, pela família, pelo convívio que nós tivemos, né? Tem até um estudo aí que diz que nós ficamos parecidos com as 5 pessoas que nós andamos, né? Mas, por isso é bom saber com quem anda, né? A gente se torna parecido com as 5 pessoas com quem mais a gente anda próximo. Então a gente é educado as nossas emoções com o convívio que a gente tem. A gente tem o convívio com as pessoas na escola, no trabalho, na nossa casa, e a gente foi educado, querendo ou não, você foi educado, irmãos, por todos esses convívios que você teve. Agora, quando você vem para o Evangelho ele nos reeduca. Mas ele nos reeduca como? Ele nos reeduca segundo a nova criação em Cristo Jesus. Então, agora, o que passou, passou. Vou dizer bem simples, né? O que passou, passou. Agora, nós somos reeducados na nova criatura, esse novo eu que nós somos. Nós temos um novo eu. E esse novo eu está onde? Em Cristo Jesus. Então, deixa de lado os rótulos, deixa de lado aquilo que o mundo tenta impor em você, olhe para o seu verdadeiro eu. Irmão, se você olhar para o seu verdadeiro eu, não importa o que falem de você, quem digam que você é, mas você é estúpido, mas você é medroso, você é um burro, você não vai conseguir nada na vida, isso nada importa, porque tem uma verdade batendo dentro de você, tem uma verdade viva dentro de você, que nada pode arrancar ela de você, porque essa verdade é Jesus, nós estamos unidos com Cristo. Tem uma verdade dentro de nós, que é a verdade que o Senhor, Ele transformou eu e você nessa nova criação. Então nada pode tirar isso de nós agora. Essa é a nossa verdade. E eu olho para Deus. Você vê que Gideão, Deus estava educando ele, dizendo: olha para mim, sou eu, não é você, mas eu não posso, mas sou eu que estou enviando. Mas a minha família é menor, mas sou eu que estou enviando. Olhar para quem Deus é, irmãos. Aleluia. Olhe para a obra do Calvário. Isso é olhar para quem Deus é. Olhar para a obra do Calvário. Gideão, como muitos de nós, olhava para a sua incapacidade, olhava para aquilo que ele não era capaz de fazer, que ele pensava que não era capaz de fazer. Mas eu já disse e vou repetir, todos nós temos capacidade em Cristo Jesus. Não tem a ver com a sua força, tem a ver com a força de Deus. Não tem a ver com a sua sabedoria, tem a ver com a sabedoria de Deus. Se eu deixasse me levar, como muitos anos eu me deixei me levar, com os rótulos que colocavam, né? Quando eu iniciei no ministério, eu tinha terminado o ITQ, estava numa reunião de pastor, aí, sou ainda, né, irmãos, mas eu era bem novinho, né? E aí, o pastor disse assim: esse é meu auxiliar. Deu risada, né? Poxa, então, para que leva então, né? Essa é para não acreditar na gente, né? Tem gente que vai fazendo porque manda o protocolo.
porque manda o protocolo, porque não acredita na gente. Agora escute, irmão, não importa quem acredita na gente, o importante é que Deus acredita na gente. Uau, o importante é que o Espírito Santo tenha acreditado em você. Aí depois eu comecei a ir para o ministério, né? Eu cheguei numa cidade, eu fui aqui em Três Coroas, estava reabrindo a igreja ali. Aí um dia uma pessoa precisou de visita, né? Não conhecia, queria que o pastor fosse lá. Fui lá, desci do carro, sentei na sala dela. Aí eu comecei a conversar com ela, disse assim: mas então você é o pastor? Eu disse: sim. Quem que a irmã pensou que eu fosse? Eu achei que era filho do pastor. Porque o estereótipo das pessoas, né? Ela já tem o pastor tem que ser desse jeito. Aí ela me disse assim, foi bem sincera, né? Disse assim: não, eu pensei que ia vir um senhor gordinho de terno, Bíblia na mão. Eu não tinha terno, não tinha Bíblia na mão, não tinha óleo, não tinha nada. Mas o mais importante eu tinha. O Evangelho, eu tinha a palavra de Deus, eu tinha Deus ali. Você entende que as pessoas, por isso que a palavra de Deus é assim, olha, Deus, Ele não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, agora Deus vê o coração. Por isso que não importa o que falam sobre nós, não importa se acreditam em nós, porque às vezes as pessoas, elas não fazem isso por mal, irmãos. Tem pessoas que não fazem por mal, ela só não acredita porque ela foi educada pela sociedade para dar crédito para um tipo de pessoa. Eu já fiz vários testes, né? Eu sempre estou fazendo teste com as pessoas, sempre. Eu já fiz teste de estar em encontros normal, de encontros assim, da igreja, né, irmãos? Encontros regionais, encontros de estar normal, assim, vestido como, né, uma paisana, assim como eu ando a maioria das vezes, né, sem uniforme pastoral. E as pessoas dão, é muito pouco caso que elas dão, que para elas você é comum. E eu já fui de terno, fui todo como manda o protocolo religioso, e pá, peguei até uma Bíblia maior. Meu Deus do céu, pastor, chega a se quase se curva. Irmãos, isso é horrível, a religião está impregnada na cabeça das pessoas. Isso é horrível, é horrível. As pessoas dão crédito porque o exterior da pessoa está dizendo uma coisa. O exterior dela. Você lembra de campanhas? O pastor da igreja podia ser humilde, cuidar de você, estar ali com você. Mas quando chegava um campanhista com aquele carro, ficava lá no carro, né, com aquele suspense. Aí só vinha pregar depois que terminou tudo. Aí sim ele saía de um lugar, né, que a gente nem sabe de onde, aparecia no altar. E aí todo mundo, hoje eu nem vou conversar com o pastor que cuida de mim, que anda comigo, que me disse, não, hoje eu quero com esse poderoso. Esse é poderoso. Aí ele chega no altar e diz, fui no monte ontem, eu orei por você, estive aqui, está aqui o óleo que eu consagrei no monte, e Deus já me revelou. Meu Deus do céu, eu quero, esse cara tem que vir para cá pastorear a igreja, porque é o exterior que as pessoas olham. É o exterior. Agora Deus Ele está olhando o meu coração. Deus está olhando o teu coração hoje. Quem sabe nem você acredita em você para alguma coisa. Quem sabe na vida profissional, quem sabe na vida amorosa, quem sabe em qualquer área da sua vida você se vê incapaz. Mas eu tenho para dizer hoje para você. Não é Deus manda eu dizer, irmãos. Deus manda dizer, virou moda agora, né? Você abre qualquer vídeo na internet, Deus manda dizer. Deus nem precisa mandar dizer, irmão. Deus já disse, eu estou convosco. Deus já disse, tudo é possível ao que crê. Deus já disse que nada é impossível para Deus, em todas as suas obras. O Senhor já disse, se você não acredita em você em alguma área, irmão, você está perto aqui de uma multidão aqui nessa igreja que acredita em você, mesmo que você não acredite, nós acreditamos em você, Deus acredita em você, e você pode sair dessa porta dizendo assim hoje, eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece, aleluia, sou capaz, aleluia, glória a Deus.
Então Deus sempre estava falando: olha, sou eu que estou te enviando para vencer os complexos, tá? Só para nós dar atenção, deixar de dar atenção aos rótulos da natureza caída. Que mais? Deixar de dar atenção aos rótulos que o mundo impõe. E claro, eu coloquei aqui até em outras letras, outra cor, procurar ajuda profissional. Que a gente falar isso aqui no altar, em muitos lugares, é uma heresia. Ora, Deus não é poderoso para fazer? Sim, Ele é tão poderoso que Ele deu sabedoria para pessoas nos ajudar nessa área. Irmãos, a psicologia é uma graça de Deus na vida das pessoas para nos ajudar. Você vê que tem pessoas que elas, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas que estão com problemas, com depressão, ansiedade, né? Teve uma pesquisa lá. E essas pessoas estão procurando isso, são pessoas evangélicas, oprimidas na religião. Oprimidas. Porque a maioria das coisas que impõem para elas fazer, elas não conseguem fazer. Não se prega para elas descansarem em Deus. Não se prega que quem faz a obra em nós é o Espírito Santo. Se prega que elas têm que fazer a obra nelas mesmas, e elas não conseguem. Mas eu e você pode ver, irmãos, que há um tempo atrás e hoje, como está a tua vida com Deus? Irmãos, eu duvido que alguém diga que agora está mais ruim. Não tem como, agora está muito melhor. Agora você anda em paz, agora você tem descanso em Deus. Agora, quem sabe, você foi curado de muitas coisas agora, eu tenho certeza. Por quê, irmãos? Porque Deus é poderoso para fazer na nossa vida infinitamente mais de tudo que nós podemos pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Mas podemos procurar ajuda psicológica? É lógico, nós podemos, devemos, é até bom fazer, né? É bom. Mas eu creio que quando nós estamos, irmão, nesse entendimento de que nós podemos olhar para Deus e olhar para o nosso verdadeiro eu, nós não vamos precisar, a maioria das vezes, ir para psicólogo. Se nós precisarmos, ele vai fazer muitas vezes a mesma coisa, é dizer para nós quem nós somos. Ele vai falar muito sobre identidade, quem já foi aqui sabe, vai falar sobre a sua identidade, quem você é realmente. Então é o que nós estamos falando aqui, é o que nós estamos pregando aqui. É preciso olhar para o nosso verdadeiro eu. E, claro, é preciso olhar para Deus. Olhar para quem Deus é e quem eu sou em Cristo. Vamos lá, irmãos? Vamos dizer isso? Vamos lá. Olhar para quem Deus é e para quem eu sou em Cristo. Glória a Deus. Deus quer mostrar que somos curados. Por que eu coloquei isso aqui? Irmãos, você vê que Deus, Ele não dá continuidade à conversa de Gideão. Gideão começa a falar sobre ele. E dizer assim, mas eu sou menor. Deus não conversa com ele sobre isso. Deus não fala com ele sobre isso. Agora, pastor, por que Deus não continua o assunto com Gideão? Porque Deus não quer falar dos complexos. Deus quer falar da cura dos complexos. É por isso que Deus, irmãos, Ele quer mostrar que somos curados. 1 Pedro 2,24. Fomos sarados. É isso que Deus quer mostrar. Perceba que eu sempre falo isso, e nós somos condenados por isso, e julgados por isso aqui. As pessoas dizem, você não prega sobre o pecado. Não, a gente prega sobre Cristo. A Bíblia nunca disse pregar sobre o pecado. Não, mas tem que pregar sobre o pecado, porque senão as pessoas vão cair no pecado. Não, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Você coloca uma placa ali no portão ali, até aquele dia ninguém queria entrar. Ou você coloca assim, proibido entrar. Irmão, todo mundo vai ficar curioso, por que agora não pode entrar? Agora eu quero entrar. Por quê? Porque a lei é a força do pecado. Ela instiga a fazer. Ela instiga a fazer. Agora, quando nós pregamos sobre Jesus, alguém vem e diz assim, eu preciso me libertar, eu tenho um pecado que eu não consigo, isso está me prejudicando. O que a gente faz? Fala mais sobre o pecado? Jesus nele, irmão. Que Jesus é o remédio para o pecado. Alguém vem doente? Jesus nele. Alguém vem aqui afundado em pecado? Jesus nele. Por quê? Porque para alguém que está doente, você não fala sobre a doença. Você fala sobre o remédio.
você fala sobre a cura. Se ficar falando sobre a doença, vai deixar mais doente a pessoa. Se ficar falando sobre o pecado, mais a igreja vai entrar no pecado. Se ficar falando sobre Jesus, ele soluciona qualquer área da nossa vida. Então, por que Deus não continua a conversa com Gideão? É porque Ele quer mostrar que nós somos sarados, que nós somos curados. Olha só, às vezes falha aqui, né? Deus quer que vejamos a cura onde, irmãos? Nele e na palavra dele. A nossa cura é o próprio Deus. Deus é a nossa cura, Deus é a nossa solução. Agora, olha só, nós, assim como Deus, não falamos sobre os complexos, nós falamos sobre a cura. Aqui na nossa igreja, amém, irmãos? Aqui, nós não falamos sobre dores, nós falamos sobre cura. Aqui, nós não falamos sobre a terra, nós falamos sobre o céu. Aqui, nós não falamos sobre a força do pecado, mas nós falamos sobre a força da obra consumada de Jesus. Aleluia! Esse é o assunto aqui. Esse é o assunto, esse é o nosso tema, esse é o evangelho aqui. Sabe que lá em Hebreus, se você ler Hebreus, você vai ver lá a galeria dos heróis da fé. Você já viu ali? Galeria dos heróis da fé. Você vê ali um monte de nome. Ali só mostra a fé que eles tiveram. Mas se você olhar a história deles no Antigo Testamento, vai ver os complexos deles, não a fé deles. Vai ver também a fé, mas você vai ver os complexos, os problemas que eles tinham. Mas eles estão na galeria dos heróis da fé de Hebreus. Meu Deus! Isso não é poderoso, irmãos? É como se Deus dissesse assim: olhem para eles e vejam que não é eles, é eu. Ali na galeria dos heróis da fé tem vários nomes ali, cheios de complexos. Você olha a história deles, mas como que Deus usa esse cara? O cara é todo fora. A igreja hoje diz que tem que ser assim, 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 perfeito, perfeitão. Mas Deus usava esses caras que achavam que eles não podiam, que não queriam ir, que nem achavam que não podiam nem falar. Pessoas que eram cheios de complexo desde pequeno. Estão lá em Hebreus, o nome deles na galeria dos heróis da fé. Essa é uma boa notícia. Se você não entendeu, nós vamos entender. É uma maravilhosa notícia hoje, irmãos. Essa é a certeza. Essa é a certeza que eu tenho, e é o que você vai sair daqui com essa certeza hoje, que na nossa geração, mesmo que você está aqui hoje ainda com alguns complexos, mas na galeria da fé da nossa geração, não vai estar o nome deles, porque eles já fizeram a parte deles, já tem o nome deles ali. Mas mesmo com os problemas, qualidades e defeitos que nós temos, na galeria da fé dessa geração, vai estar o meu nome e o seu nome. Glória a Deus. Você crê nisso, irmãos? Eu creio. Nessa geração, meu nome está na galeria da fé. Não é para todos isso. Aprenda uma coisa, irmãos. Não é todos que dão crédito a você. São aqueles que Deus coloca na sua vida. Tem gente que quer que as pessoas deem crédito para ela em tudo que é lugar. Não. Agora com as redes sociais, todo mundo quer curtida, né? Todo mundo quer essas coisas, né? Se não curte, meu Deus, por quê? O que eu estou fazendo? Aí vai lá, coloca outras coisas para xingar o povo. Meu irmão, não importa. O importante é que as pessoas vejam a mensagem. O importante, porque você... crédito para você não é de todos. Deus tem as pessoas certas para você. Agora olha só o que Deus fala ainda no final aqui, irmãos. Juízes 6,16. Eu respondeu quem, irmãos? O Senhor. Será que é pouca coisa, irmãos? É lógico que não. Deus falando para Gideão: eu estarei com você, eu estarei com você. Aleluia. Ele mudou, irmãos? Não, ele está com você agora. Ele está com você agora. E você, olha que poderoso aqui, você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, Gideão viu uma multidão. Gideão viu uma multidão contra ele.
Mas Deus estava dizendo assim: a multidão contra você e eu com você é a maioria. Você vai derrotar essa multidão que vem contra, como se eles fossem um só homem. Eu e você com Deus somos maioria. Eu e você com Deus somos mais fortes que qualquer multidão que venha contra nós. O Senhor disse: eu estarei com você. Na nova aliança ele já diz: eu estou convosco. Na antiga aliança: eu estarei com você. Agora na nova não: eu estou com você. Aleluia. O que você tem enfrentado e o que você precisa vencer de complexo? Deus está com você te ajudando. Vamos colocar de pé, irmãos? O evangelho que vivemos não tem nada a ver com a gente mesmo. Tem a ver com Cristo. Ele é o centro. Ele é tudo em todos. Há muito tempo deixamos de viver por nós mesmos. Fomos curados pela palavra transformadora que mudou a nossa maneira de enxergar, de viver e transmitir o Evangelho de Cristo. Aos domingos de setembro, vamos explorar uma série de mensagens. Curados pela palavra. Serão noites incríveis em comunhão, adoração e cura pela palavra. Você não pode perder. Participe.